Deixa eu dar uma passada rápida aqui, né? No início da aula a gente falou do Insertion Sort. Deixa eu só mostrar o código deles para vocês, eu não vou entrar em muitos detalhes nem nada. Eu tenho mais de uma versão aqui dele, mas não se mostraram tão interessantes para a gente discutir, por isso que eu optei para discutir mais as do Bubble. Então, a parte clássica do Insertion Sort que a gente viu, né? Eu vou percorrer da esquerda para a direita o vetor, né? O J começando em 1, até J menor do que N, e os 3 passos, né? Salva o VJ no AUX. Eu suponho que todo mundo, para pensar o Insertion Sort, lembrem desse invariante, eu suponho que todo mundo de V0 até J-1 já está ordenado. Notem que não são os menores ordenados, igual eu estou falando dos maiores ordenados do Bubble. Só está ordenado, a galera que está ali está ordenada. E daí eu quero saber em que posição eu coloco o VJ. Né? Esse que é o meu objetivo. Eu guardo então o VJ no AUX e vou percorrendo aqui esse for. Deixa eu dar um Enter aqui, só para ficar fácil de ver o critério. O I começa aqui, ó, de J-1, ele vai decrementando, ele vai diminuindo. E enquanto eu estiver dentro do vetor, enquanto o I maior ou igual a 0 e o AUX, né, que é quem eu quero inserir, for menor do que o VI, eu desloco esse VI para a direita. Ou seja, VI mais 1 recebe VI. Estou deslocando o cara para a direita. Quando eu sair desse laço, quer dizer que eu já desloquei para a direita todo mundo que eu precisava, todo mundo que era maior, do que o VI. E o I terminou uma posição à esquerda, eu comentei com vocês, né? Quando eu saio, eu estou uma posição à esquerda daquela em que eu quero inserir. E daí o VI mais 1 recebe AUX. E daí, beleza, inserir. Esse algoritmo, laço dentro de laço, tempo n quadrado no pior caso, mas no melhor caso, em que o vetor está ordenado ou quase ordenado, esse laço de dentro quase não corre, e daí ele pode ter tempo linear. Então, o melhor e o pior caso deles são bem distintos. Para vocês verem aqui, deixa eu fazer um teste rápido. Ó. O Insertion Sort com tamanho 1000, vamos fazer só para a gente ver aqui, tamanho 1000 não foi satisfatório. 10.000 também não foi. 100.000 começou a demorar. Aí sim, vejam que ó, ordem direta 0, ordem aleatória 1, ordem inversa 1. A ordem direta vocês vão ver que vai sempre ficar no 0. Ignorem, por favor, isso aqui. Como eu falei, eu tenho umas variantes em Insertion Sort, mas não são tão interessantes. Então, o que a gente está interessado aqui é no começo lá, tá? Então, ó, 0, 1 e 1. Crescimento quadrático, eu falei, né? Então, ó, quando eu coloco o 10.000, ou 100.000, perdão, agora eu vou colocar 200.000, tá? Eu não tô maluco não, tá, gente? Que tem um 0 aqui embaixo. Só que eu quebrou a linha. Então, quando eu colocar o 200.000, vai demorar umas 4 vezes mais. Tá? A ordem direta continua sendo 0, porque ele é muito mais eficiente na ordem direta, linear. Então, ele só está passando pelo vetor e percebendo que está tudo certo, tudo bem. Mas ó, a aleatória inversa gastou 3 e 5, né? Coisa que tinha gasto... Antes tinha gasto 0 e 1, se eu não me engano. Eu estou meio perdido aqui na barra de rolagem, peraí. Os dois tinham gasto 1 e 1, mas eu tenho muito erro de imprecisão aqui, tá? Porque eu estou pegando em segundos. Mas a gente viu, ó, 3 e 5. Se eu crescer de novo, já deve ficar mais fácil a predição, ó. Se eu dobrar de novo para 400.000, a direta deve ser 0. Esse cara aqui deve ficar umas 4 vezes mais lento, então deve gastar uns 12 segundos, e esse uns 20, é um chute, parece razoável, 11 segundos, e aqui tem uma coisa interessante, porque a gente falou de melhor e pior caso, mas eu construí, eu não entrei em detalhes agora por falta de tempo, mas eu construí vetores aleatórios aqui, né? Então vejo que o caso médio dele se aproxima muito mais do quadrático do que do linear, né? Não é como se na prática ele fosse bom e o pior caso fosse uma exceção, né? Porque ele leva mais tempo quando a ordem está inversa, quando o vetor está em ordem decrescente, mas ele também leva bastante tempo quando é uma ordem aleatória, né? Perceba que o crescimento tem uma cara de quadrático, né? A cada vez que eu dobro o tamanho do vetor, ele fica 4 vezes mais lento, mesmo no caso na ordem aleatória, que seria um representante do caso médio dele. Então, Insertion Sort, na prática, quadrático não é o algoritmo que a gente quer usar na maior parte das vezes, mas ele tem uma constante muito baixa. Isso quer dizer que para instâncias pequenininhas, ele é muito rápido. Se eu tiver que ordenar muitos vetores pequenos, tá? Em vez de ordenar um vetor de 400.000 posições, eu tenho que ordenar um vetor de 10, de 20 posições.
Mas muitos. Insertion Sort provavelmente é a escolha, tá? Mas beleza, isso foi Insertion Sort. Vamos ver o Bubble aqui, passando rapidamente, tá? Vocês vão ver que basicamente vocês já viram, né? Então, vou passar mais rápido. Ó, esse é o Bubble Sort 1 que a gente viu. Aqui eu fiz do while, tá? Então, eu comecei com o do ali, eu coloco o do igual a 0 e percorro o vetor inteiro trocando, né? Aqui eu tenho a troca sem uma funçãozinha auxiliar, né? Fazendo a troca aqui dos adjacentes se o cara do índice I menos 1 era maior do que do índice I e marco como mudou, né? E eu continuo enquanto tiver mudança. Aquele é o primeiro algoritmo. O Bubble Sort 2 já tem laço dentro de laço, né? Sendo que, é interessante perceber isso, esse J nesse primeiro algoritmo é só um contador de repetição. Eu nunca uso ele como índice de nada. Ele só está contando para fazer N vezes, né? N passadas, por causa daquele argumento que eu usei para vocês, né? Eu preciso de N passadas para garantir que o vetor está ordenado no final, porque o mínimo que eu consigo garantir, né, do Bubble Sort é que depois que ele passa uma vez, que esse laço interno passa uma vez pelo vetor, um cara está no lugar certo, que é o último que ainda não estava, né? Então na primeira vez é o último, no segundo penúltimo, aquela coisa toda. Então depois de N passadas aqui do laço externo, todo mundo está no lugar certo. Esse algoritmo N quadrado, tanto no melhor quanto no pior caso, como observaram. O Bubble Sort 3, que usa N-J aqui, que a gente comentou, que está só descartando o finalzinho lá, ele leva metade do tempo do Bubble Sort 2, mas nada além disso, né, de interessante. Inclusive, dá para a gente testar. Deixa eu ver, eu falei que dá pra gente testar, mas deixa eu ver. Então, infelizmente eu não preparei tão legal assim. Tá só um Bubble Sort rodando aqui. Então não é tão divertido, mas vamos ver aqui, ó, Bubble Sort 20. Já começa a demorar. Então, olha só, Bubble Sort 40. Essa é a versão 1 do Bubble Sort. Eu acho que é 1, porque na ordem direta ele está se dando bem, né? Deixa eu confirmar qual que eu estou usando aqui. Não, é o 4. O 4 tem o mesmo comportamento de melhorar na ordem direta, mas é a ordem aleatória e ordem inversa. O que eu queria ver aqui, ó, só para ver com vocês, ó. Eu vou trocar esse aqui pelo 1, só para a gente ter evidência empírica do que a gente está vendo aqui, tá? GCC, Bubble Sort, menos O. Então, ó, esse cara aqui agora é o Bubble Sort 1, ó. Ele se dá bem na ordem direta, porque ele tem aquela flag para parar quando parou de mudar. Se já está ordenado, está tudo bem. Mas ordem aleatória 5 e ordem inversa 4. Curiosamente, a aleatória deu, não sei porquê. Pode ter sido alguma idiosincrasia aqui, inclusive. Mas esse foi o 1. Daí o 2, a nossa expectativa é que ele seja ruim em tudo, né? No melhor e pior caso, o 2 ele não tenta parar antes. Então, se eu colocar aqui o 2, a gente vai estar esperando que ele leve uns 4 a 5 segundos em todos. Esse 3 aqui, eu tenho uma justificativa do porquê essa variação, tá? Que é a justificativa, inclusive, do porquê que o Bubble Sort é pior do que o Insertion. Tem uma diferença entre a ordem direta e a ordem aleatória, né, ou inversa, mesmo para o 2. Não é no crescimento. O padrão de crescimento vai ser quadrático, porque o 2 ele sempre faz os dois laços. Mas ele faz menos atribuições, ele não fica fazendo troca custa. Tá? Então por isso que provavelmente ele deu 3 aqui e deu tempos maiores nos outros. Agora, por que a aleatória está pior do que a inversa? Não sei. É uma curiosidade interessante. Realmente não sei por que está acontecendo isso. Um teste empírico aqui, vamos ver. Eu espero que esse cara leve mais ou menos metade do tempo, né? Ele tem o mesmo padrão de crescimento, mas ele leva metade, ó. Já começou bem, 2 ali, dentro do meu erro ali tá razoável, 4 e 2, tá? Então foi dentro do comportamento esperado, porque esse Bubble Sort 3, para lembrar vocês, é o cara que pelo menos vai diminuindo aqui o N, né? Vai diminuindo o laço interno. Então eu espero um fator de 2 de diferença, pareceu razoável. E agora o Bubble Sort 4. O Bubble Sort 4, olha como ficou a implementação, ficou mais carregada, né? Além do J, do I e do AUX que eu já tinha,
eu tenho aqui a posição da última inversão, um auxiliar, e o limite direito. Tá? O limite direito começa com N e é o cara que eu vou usar aqui dentro desse I. Então, se eu não atualizasse esse cara, seria igual ao Bubble Sort 2. O Bubble Sort 2, eu vou até I menor do que N. Nesse caso, no Bubble Sort 4, eu vou até I menor do que o limite direito, que começa igual a N. A questão é que eu uso aquele argumento que eu falei para vocês, da última inversão. Então, olha, quando eu faço uma troca na iésima posição, eu marco a posição da última inversão como sendo I. Quando eu termino todas as trocas de um for interno, eu atualizo o limite direito como sendo a posição da última inversão. Né? E é por isso que, olha só, se a gente chegar aqui no Bubble Sort 4, se eu colocar aqui Bubble Sort 4, ele vai ter o melhor caso, bem melhor do que os outros. Aí, ó. Exceto pelo primeiro, né, que também tinha flag. E depois a ordem aleatória e inversa, curiosamente, não teve tanto impacto, né? Não melhorou o que eu esperava. Então você vê que o melhor caso melhorou muito, mas na ordem inversa nem é surpreendente, porque na ordem inversa a posição da última troca vai ser sempre a pior possível. Tá? Agora, na ordem aleatória eu até esperava algum impacto, não teve muito, né? Mas foram melhorias que a gente tentou aí. Deixa só eu ver, gente, eu sei que vocês estão cansados, mas só para a gente fechar aqui, o Bubble Sort, falamos bastante de eficiência de tempo, eficiência de espaço, passando rapidinho. Ele também é in place, ele só troca os adjacentes ali, ele não tem um número não usa nenhum vetor auxiliar nem nada, então eficiência de espaço constante, né, sendo que ele é in place, essa característica de ordenar no próprio vetor de entrada, não usa nenhum vetor auxiliar. Quanto à estabilidade, lembrar vocês do conceito. Estabilidade, eu estou perguntando, se tiver chaves, né, tiver elementos que têm a mesma chave, eu respeito a ordem relativa, quer dizer, se tem dois caras que têm a mesma chave, o que estava mais à esquerda termina mais à esquerda? É isso que eu estou perguntando. O Bubble Sort é estável, ele respeita isso, e o motivo, é importante saber o porquê, né? É basicamente esse teste. Vejam que eu só troco o da esquerda com o da direita se o da esquerda for estritamente maior. Se der empate, né, então se eu tenho dois adjacentes ali, eu nunca vou trocar. Se eu trocar isso aqui por maior ou igual, perde a estabilidade. Então é ali que está a estabilidade dele. Vocês vão ver depois que tem algoritmos que quebram a estabilidade de modo, sei lá a palavra, mas de modo sistemático, assim, não é por um detalhe de implementação, assim, para a dinâmica dele, o mecanismo dele precisa quebrar. O Bubble Sort, o Insertion Sort, só se a gente vacilar na implementação, não precisa perder a estabilidade, ele costuma funcionar bem. E só uma última observação, tá? Já que eu arrastei vocês até aqui, vejam que com 40 mil, o Bubble Sort estava demorando aqui, olha, 4, 3 segundos, né? Eu vou fazer aqui, olha, por favor, tenham paciência comigo, só para a gente fechar uma análise empírica aqui, ó. Com 100 mil, o que vai acontecer com ele? Enquanto isso, eu vou pegar aqui e vou rodar o Insertion com 100 mil. Tá? Então vamos ver, ó, esse terminal está rodando o Bubble e esse está rodando o Insertion. Vejam que o Insertion Sort foi muito mais rápido que o Bubble. Né? De novo, ó, ele tem crescimento quadrático. Né? Eu estava ali 0, 1 e 1, com 200 mil ele já vai começar a multiplicar por, dobrando também, ele vai multiplicar por 4 em média ali, ó. Aqui foi 3, aqui foi 7, tá? Então, ele tem crescimento quadrático. Eu não estou falando que o Insertion Sort tem um crescimento diferente do Bubble Sort no pior caso. Mas a constante do Insertion Sort é significativamente menor. Veja que com 200 mil ele foi mais rápido do que o Bubble foi com 100 mil. Alguém quer dar um chute do porquê isso acontece? Só para a gente fechar isso aqui? Olha o código do Bubble. Pode olhar aqui o 3, que é simples. Ó. Sempre que ele acha um adjacente, um par adjacente fora de ordem, ele faz 3 atribuições para fazer uma troca. Ele troca os dois. Enquanto que o Insertion, o número de operações vai ser quadrático também. Mas o que ele faz? Ele só faz uma atribuição deslocando a galera para a direita e o AUX só é atribuído na última vez, quando achou o espaço.
Né? Então, pensando dessa forma, assim, se o bubble se encontra na mesma situação do insertion, é que eles são diferentes, né? Mas se ele fosse fazer a mesma coisa, enquanto o insertion ia jogar um monte de gente para a direita, e daí colocar o cara, o VJ, né? O cara corrente na posição correta, o bubble ia trocar o par, trocar o par, trocar o par, trocar o par. Então, para cada uma atribuição que o insertion faz, o bubble está fazendo 3 para fazer a troca completa. Tá? Então aí acaba custando mais por isso, a constante dele. Padrão de crescimento, ambos quadráticos no pior caso. Mas o insertion tem uma constante bem menor, ele é bem mais espertinho nesse sentido. Beleza, pessoal, acho que agora sim finalizei tudo que queria comentar com vocês. Então foi a nossa primeira aula de ordenação. Esse assunto ainda volta, tá? E volta em cursos futuros também, mas a gente tem mais umas coisinhas legais para falar sobre ordenação ainda.